Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Esse é Reinaldo Lima Júnior, o cara, guru da reforma tributária. E Lima, hoje nós vamos trazer umas coisas aqui meio assustadoras. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do impacto financeiro, percentual, no setor de serviços da reforma, com a implantação da reforma tributária. Então, roda a vinheta. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, inovando aqui, graças ao nosso mentor intelectual aqui do podcast, Donizete Valentina, eu vou falar um pouquinho, fazer alguns questionamentos sobre a reforma tributária, mas falando do impacto, trazendo para vocês. No setor de serviços, a gente tem observado e feito algumas simulações, e eu acho importante a gente trazer isso em números, né? Então, a gente estabeleceu uma tabela que a gente vai colocar na tela aqui para vocês, para ver dentro do processo de implantação, do processo de transição, qual vai ser o impacto de acordo com cada ano que for acontecendo a transição da reforma tributária. E isso, quando a gente transformou isso em percentuais e em número, a gente percebeu e quer trazer isso para você, que vai ser, o setor de serviços vai ser bastante impactado. Agora, lembrando que dentro dessa apresentação, dessa contextualização, a gente fez uma evolução dentro dos números de forma seca, né? Não considerando a não cumulatividade. Então, não cumulatividade que são os créditos que vão vir. Porém, a gente sabe que o setor de serviços relativamente não tem crédito, né? Então, são muito poucos. Então, esse impacto não vai ser muito diferente do que a gente vai apresentar, tá bom? Donizete, fala um pouco qual é a ideia, o que a gente fez dentro dessa tabela aí. Primeiramente, pessoal, alegria estar aqui com vocês. E o Lima acabou de roubar, né? Eu vou embora, perdi o cargo agora. Ele que vai fazer as aberturas, o cara é bom demais. Mas, pessoal, brincadeira à parte, né? A gente montou aqui um exemplo prático. Nós vamos ter que, nesse programa aqui, ter a tabela projetada o tempo todo, senão vocês não têm uma forma de entender o que nós estamos falando. Porque, Lima, quando nós projetamos essa tabela, eu vou fazer uma leitura nela, acho que já está projetado aqui, nós vamos seguindo passo a passo, e o importante é poder quantificar de forma visual, né, também demonstrar, porque você veja. Nós fizemos uma projeção saindo de 2025, indo até 2032, para uma empresa de prestação de serviço, como o Lima falou, de forma linear, para ver o impacto que teria, né, na tributação total. E olha, gente, vocês vão ficar surpresos. Se alguém não fez isso ainda, é bom que faça, porque realmente isso aqui, até a gente, quando vê, fica meio assustado. Lembrando um detalhe, né? Acho que dentro dessa tabela, acho que quando a gente fala da reforma tributária, a gente só está falando de IBS e CBS, né? Então, a gente simula uma alíquota que a gente não sabe ainda qual é, mas a gente faz uma projeção. Mas dentro da carga tributária geral, muita coisa não mudou, né? Então, a gente tem a reforma do consumo, final do PIS e do COFINS, né? Do período de transição, ICMS e ISS sendo substituído pelo IBS, mas temos que lembrar, lucro presumido, lucro real, imposto de renda, contribuição social continuam. E tanto que a nossa simulação nós colocamos tudo. Colocamos tudo. Então, acho que aí o Donizete vai detalhar, trazendo a situação atual, né? Esse ano, como é que está, até 2025, 2026 ainda continua igual, só sem impacto, né? E aí vai contextualizando os demais anos. Então, vamos lá, Lima. E você também vai fazendo seus comentários. Então, vamos lá. Então, como vocês estão vendo aí, agora estamos todos olhando a mesma tabela, nós começamos, né, uma empresa de prestação de serviço, nós fizemos uma linha do tempo simples, para que todos também, né, pelo tempo que nós temos aqui também, fazer algo mais rápido, mais didático. Nós começamos pelo PIS e COFINS. Aqui poderia ter feito na ordem que a gente quisesse, mas vamos lá, começamos pelo PIS e COFINS. O PIS, nós estamos partindo de um pressuposto de que nós estamos tratando de uma empresa lucro presumido.
certo, Lima? Até para sentir o impacto que vai ser, né? Porque é algo mais linear também. Mais simples. O presumido demonstrar. E temos vários tipos de presumido. Estamos falando da área de serviço. Então, como é lucro presumido, nós vamos ter. Ele é cumulativo, né? No caso, o PIS hoje, ele é cumulativo. PIS e a COFINS. A COFINS, porque quem optar pelo lucro presumido é cumulativo. Perfeito. Hoje. Então, nós sabemos que a legislação do PIS e COFINS atual vai deixar de existir em 2027. Então, a nossa tabela tem, esse ano até dezembro, você tem 0,65 de PIS e 2026 vai ter a alíquota teste e tudo mais, mas ainda tem o PIS e a COFINS, também estão 0,65 e 0,65 sobre o faturamento, é o que se paga e o que se pagará até o final do ano que vem a título de PIS, 3%, Lima, de COFINS esse ano e 3% até dezembro do ano que vem é quanto pagará as empresas de forma cumulativa, porque não tem direito a tomar crédito, que é lucro presumido, e aí não tem mais, ok? Tudo bem? Podemos seguir? Sim. Então vamos lá. Aí, como o Lima citou, nós estamos colocando a carga tributária total da empresa. Se uma empresa ela é optante pelo lucro presumido na área de serviço, pelo menos nas categorias de serviço comuns, ela tem um percentual de presunção do serviço de 32% do faturamento é o percentual de presunção, de lucro, né, presumido. Sobre os 32%, a alíquota do imposto de renda é 15%. Então, 15% de imposto sobre 32% de lucro, Lima, nós temos 4,8% de imposto de renda, ok? Esse não está ainda na reforma tributária, mas é a tributação que a empresa de serviço vai ter. Lembrando que nem todo mundo que acompanha esse podcast, e acho que o nosso objetivo é atingir muito mais pessoas, entender como é que chega nesse 4,8. Na verdade, é fazer uma conta bem básica, né? É 100 mil, ele falou, a presunção de... Vamos dizer, o faturamento é 100 mil. A presunção de 32, então a base de cálculo do imposto de renda, que é 15% alíquota, você reduz para 32, ou seja, de 100 mil, você transforma a base de cálculo em 32 mil e aplica a alíquota de 15%. Fazendo essa conta matemática, dá um percentual direto sobre os 100 mil de 4,8%. Muito bem. Aí, Lima, nós temos, que você pode ver aqui, pessoal, que pela tabela, o que nós estamos demonstrando aqui, até 2032 ainda vai 4,8%, porque até esse momento a reforma tributária não tocou na tributação sobre o lucro, pelo menos nessa parte do que tange a tributação de lucro real, lucro presumido, né? Então, é 4,8%, é o que você vai ter de tributação até o final do ano que vem, e é acumulativo isso aí. Isso, mas tem um projetinho correndo por aí, uma provocação do governo que quer voltar à tributação, quer aumentar o percentual da base de cálculo do lucro presumido. Meu Deus, é uma observaçãozinha básica, né? O Lima é sádico, mas vamos lá. Nós temos aqui também, Lima, o adicional do imposto de renda. Então, isso que está na tabela não vale para todos. Então, você tem que ter esse discernimento para entender aí o seu cliente ou a sua empresa, como que ela se comporta. Porque como que funciona o adicional do imposto de renda? Você, contando um mês, né, para cada mês seu, a parte do lucro, quando você apura o lucro, no caso aqui presumido, os 32% quando você apura o lucro, se os 32% no mês do seu lucro, do seu faturamento, me perdoe, ele falou lá, 100 mil reais. Qual é o dos 100 mil reais de faturamento? 32% de lucro presumido, porque é presumido por esse regime, você vai ter, né, de 100 mil, você vai ter 32 mil reais de lucro, que é presumido, não é real isso, né? Aí, automaticamente, a lei diz assim, o que ultrapassar a 20 mil reais do lucro mês, você paga mais 10%. Então, nesse exemplo, Lima, se você deu, então lá, você tem 32 mil, tira 20, sobra 12. Então, 10% de 12, você teria que pagar a título no mês adicional. Então, R$ 1.200 seria. Então, quando você faz esse cálculo direto,
ele dá uma média de 3,2% sobre o faturamento. É uma média. Perfeito. Né? Uma média de 3,2% sobre o faturamento. Só que, se você não tem lucro mês superior a 20 mil, não se aplica. Não se aplica. Então, você tem que, da sua tabela, você pode excluir, se você não tem essa situação. Às vezes, uma pequena empresa de prestação de serviço, em que ela, no total, ela não chega a ter adicional. Perfeito. Então, esse daqui, ele tem, olha aqui, 3,2% é bastante, né? É. E não acaba aí, né, Donizete? Nós temos bastante, tem para todo mundo aqui. Tem tributo para todo lado. Tá, nós vamos divertir aqui. Continuando, Lima, como a gente não gosta de pouca coisa, nós temos também sobre o lucro presumido, tributo federal, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você tributa imposto de renda, 15% sobre o lucro, mais 10% adicional sobre o que ultrapassa a 20 mil e 9% de contribuição social sobre o lucro. No lucro presumido para a área de prestação de serviço, o percentual de presunção é 32%. Então, no seu caso, R$100 mil, R$32 mil de lucro, vai ter que pagar 9% de contribuição social. Nós temos aí, Lima, quanto que dá a alíquota direta? 2,88%. Então, você tem o 4,8% de imposto de renda, mais 2,88% de contribuição social e até o final do ano, até 32%, porque enquanto não mudar a lei... Não mudou nada, vai continuamente. Continua. Então, o que é sagrado é o 4,8% e 2,88%. O 3,2% adicional, somente se você passar de 20 mil. Passa de 20 mil, né? Então, muito bem, até aqui nós já estamos indo longe. Agora sim, nós vamos para os tributos que são impactados, nós já falamos lá em cima, né? Faltou o ISS. Agora nós estamos indo para o ISS, são os tributos impactados pela reforma tributária. Como não tem ICMS, porque nós não estamos falando de circulação de mercadoria, só serviço, é uma empresa de serviço. Então, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o imposto municipal, eu estou trabalhando aqui com uma alíquota máxima de 5%. Que é o teto das alíquotas. É o teto. Tem cidade que é 2%, município, né, para a cidade. Município que é 2%, 2,5%, mas vamos trabalhar com a maior carga tributária. Nós estamos aqui na cidade de Campinas, por exemplo, é 5%. Então, como fica? Olha só, então, se você quiser até, Lima, você pode fazer a narração desse aí, porque isso aqui é bem terrível. Vai lá. Bom, na verdade, assim, o que a gente precisa enxergar é que hoje tem um parâmetro fixo, né? Então, se você somar todas essas alíquotas, a gente conseguiu chegar numa alíquota máxima de 19,53, né? Sobre tudo que você faturou, né? Então, hoje funciona desse jeito, o ano que vem vai continuar desse jeito. E o mínimo, para quem não tem o adicional, vai ter uma alíquota de 16,33, que é a alíquota mínima que você vai aplicar sobre isso. E claro, se você tiver um ISS menor, enfim. Mas hoje vai de 15, mais ou menos, a 19,53 a 20%. Tá, mas o ISS hoje tá é 5%. Só que quando chega em 2015, 16, 17, 2018, o ISS diminui em 10%. Olha lá a coluna. 2025, 26, 27, 28, né? Você acha que eu falei errado. 2028 ele reduz em 10%. 2029 ele reduz em 20%, tá vendo? Ele cai para 4,5%. Em 29 ele cai para 4%. Em 30, né? Ele cai para 30%, né? Ele reduz em 30%. 3,5%. Depois, quando chega em 31, ele reduz 40%, vai para 3% e deixa de existir em 32%. Então, essa alíquota é o que você será tributado pela... É óbvio que a legislação, isso aqui já está instituído, a não ser que alguém revogue, mas está instituído, Lima. Então, o ISS não é imposto novo, é imposto antigo, e atual, né? Mas na reforma tributária faz parte dos antigos. Então, como que é? Ele vai declinando, né? Vai decaindo, né? Ele começa agora em 5 e vai chegar a 0, mas ele vai decaindo. E aí vem o CBS.
O CBS, que você viu lá em cima, o PIS e COFINS, nós colocamos lá o 0,65 e o 3 somente em 25 e 26, Lima. Isso quer dizer que 27, o PIS e COFINS não existe mais. Automaticamente nasce o CBS. Nós não temos ainda, Lima, o percentual real, né? O que a gente colocou aqui, acho que é importante a gente destacar, qual que é a alíquota hoje do PIS e da COFINS Não somados, não né? cumulativo. Não cumulativo, que é o teto das alíquotas, né? É 9,25. Hoje, no lucro real, você somando 7,6 e 1,25, dá 9,25. Então, a gente quis simular para vocês, mostrando, partindo de um princípio que a alíquota se mantém dentro do teto, que é do lucro real hoje. E aí tem duas questões, dois pontos muito importantes. Primeiro, você passa de uma alíquota de 3,65 para 9,25. Claro que... É uma paulada. É uma paulada. Claro que aqui o... É não cumulativo. De cumulativo para não cumulativo, tudo bem. Então, a gente não está considerando os créditos, mas veja que já há um impacto muito importante a partir de 2027, só na parte federal. A nossa empresa é de serviço. Eu não consigo enxergar onde eu vou buscar crédito para reduzir isso, porque é muito pouco. Quem fornece para nós e que a gente pode tomar o crédito dele não é tão significativo no montante de faturamento final. E vou mais longe, né? Você já tem um impacto, vamos fazer a diferença entre um e outro, 5,5%, né? Então, veja, primeiro, aí cabe a análise, primeiro, dos seus custos, óbvio, até porque se você for passar 5,5% para o seu produto no primeiro ano da transição, você vai já ter um impacto com os seus clientes, né? Então, esse impacto é muito relevante, tem que ser uma análise muito bem feita e renegociar, se necessário e se possível, renegociar com os seus clientes. Gente, vai ser, a gente fala que a coisa é mais traumática do que parece, por isso que nós estamos trazendo números, porque a gente fala, mas é legal ouvir a gente falar, né? Mas ver impacta de outra forma, Lima. Então, vamos lá, CBS é PIS e COFINS, então ele nasce lá em 27, e continua vivo. Em 27 não morre mais. Exatamente. 9,25 e Deus ajude que a gente tenha crédito para tomar. IBS, aí sim, ele entra o ICMS e o ISS, só que no nosso caso, a gente só tem o ISS. O ISS, ele começa em 2028, ele diminui 10% do ISS, que eu vi lá da tabela lá em cima, eu fui tirando, né, 10% no primeiro ano, que foi em 28, e nós tributamos 10% da alíquota do IBS. Aí 29, reduz 20% e tributa 20% da alíquota do IBS. 30, reduz 30% lá da alíquota do ISS e tributa 30% da alíquota do IBS. 31, nós reduzimos 40% da alíquota do ISS e tributamos 40% do IBS, e 32 deixa de existir o ISS e tributamos 100% da alíquota do IBS. Olha só o impacto, Lima. 1,88, que nós chegamos, né, o jeito que o Lima explicou, né? Nós temos os 28%, que é o que se fala hoje, né? Exatamente, baseando nessa alíquota que a gente tem, foi feita a simulação. Então, 28%, menos 9,25% que a gente está atribuindo para o CBS, que é a alíquota máxima e não cumulatividade do lucro real, e nós, que sobrou foi 18,75%. Vocês vão ver o impacto. O impacto aqui já está deixando traumatizado, porque 1,88 vai para 3,75, 5,65, 7,50 e cai em 18,75. Gente, se seguir, se você não tem crédito, nós estamos hoje sendo tributados em... Olha, aqui nós temos um percentual aqui, olha, do adicional de imposto de 3,2. Então, pode ter empresa que não tenha o 3,2. Então, você
diminui nesse total 3,2 se você não tem um adicional. Mas você também lá não tem no começo, né? Mas tá bom, mas você não tem também, não muda nada, né? Mas então, que o número ficou grande. A diferença é muito grande. É muito grande. Você tem praticamente, sai de 20% para 38%. Né? Então é mais de 20% de aumento da tributação da empresa de serviço. De Se conseguir aí fazer um milagre de, vamos supor, você não tem um adicional, vai cair 3, vamos supor, 3,2. Então lá no final chega em 35. 35,6. Se você conseguir sei lá, uns 5% ou 3% de crédito, 30%. E mesmo assim o impacto é monstruoso. Então, a área de serviço, gente, isso aqui não tem ainda os encargos trabalhistas e tudo mais aí que você precisa para funcionar. Então, a área de serviço está pagando a conta e vai pagar a conta. Lembrando então, que não vai ser brincadeira. A construção desse projeto da reforma tributária foi todo estruturado na não cumulatividade plena e principalmente focado para as indústrias, né? Acho que esse tem que ficar claro, todo mundo tem conhecimento, principalmente quem construiu na estruturação do texto da reforma tributária e transfere o crédito, né, para o setor de serviço, o peso, o impacto tributário para o setor de serviços, e aqui está mais que claro e demonstrado que realmente isso vai acontecer, e não é só no primeiro ano, a partir de 2027, né, você vai ter um impacto. E eu falei das negociações, das renegociações com seus clientes, os contratos de prestação de serviço. Não é só no primeiro ano. Você vai ter que pensar e estruturar para o processo de transição todo. Sem contar a assessoria que você vai dar. Né? Exatamente. Não, isso não falando no impacto dos serviços e das oportunidades que vão vir para o setor contábil, por exemplo. Né? Mas o setor de serviço como um todo tem que reanalisar os seus contratos, né, tendo definida a alíquota, porque aqui é uma simulação com uma alíquota estimada. Você tendo definida a alíquota, você vai poder construir e projetar qual vai ser o seu impacto e negociar os seus contratos para que ele não aconteça só em 2027. As mudanças têm que acontecer 27 até 2032 e vai se estabilizar, né, um novo valor, né, dos seus custos a partir de 2033, onde você vai ter um valor novo do seu contrato dentro desse contexto da reforma tributária. Resumindo, não é brincadeira, não. Pessoal, nós estouramos nosso tempo aqui porque a gente julga que esse é um assunto relevante para todo mundo, até porque quando a gente olha esse número, ele é gritante. Eu acho que nós estamos naquela fase ainda que as coisas estão acontecendo. É importante que cada um veja onde que dói, né? E o nosso intuito aqui é, de fato, provocar não só os nossos colegas, mas você empresário que está achando que a reforma tributária, o contador vai resolver. Mudou né? O contador vai resolver, amanhã você põe um negocinho lá na nota fiscal e está tudo resolvido. E, de fato, você vai ter que fazer parte dessa mudança, dessa transição, e o contador vai ser mais um apoio, um instrumento para te ajudar, mas não vai fazer tudo sozinho. Então precisa dessa integração, dessa reavaliação e análise de todos os seus custos, de todo o seu compliance, né, para te dar segurança para fazer essa transição e para você prosperar depois da reforma tributária. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá, Lima, vamos ao fechamento, aos patrocinadores. Esse material aí vocês podem analisar com calma, porque o programa fica no YouTube e vocês têm condições no nosso canal de assistir quantas vezes vocês quiserem. E essa tabela está bem projetada aí. Ok, Lima, vamos aos nossos patrocinadores. Vamos lá, pessoal, agradecer a todas as empresas que estão nos apoiando desse projeto. Desde o início, a Kion, que está apoiando a gente com todas as questões tecnológicas, enfim, todo esse apoio. É uma empresa de tecnologia também, que tem produtos próprios para o desenvolvimento. A Nanodata, que chegou mais recentemente, mas está sendo um excelente parceiro, com projetos que a gente vai divulgar mais para frente, projetos que a gente vai construir juntos com a Hort, que é a nossa empresa de consultoria,
e apoiam esse podcast e a estruturação desse projeto maravilhoso. E nunca esquecer, pessoal, que nós podemos ir até vocês agora, Conectando e Desmistificando está indo, né, nas empresas, nos eventos. Quando você quer levar mais conteúdo, quer levar esse programa, quer levar essa pessoa maravilhosa do Lima junto comigo para, né, o seu evento ou a sua empresa, faça contato conosco. Lima, aquele joinha e vamos que vamos. Nossa intenção é multiplicar e divulgar cada vez mais esse projeto, esse gigante que vai ser a reforma tributária, que vai impactar a todos. Então é muito importante a gente divulgar, a gente materializar, chegar lá na ponta para que a gente tenha um menor impacto ou de forma mais simplificada, para que a gente possa implantar todo esse projeto, tá e bom? O joinha ali. O joinha, que senão ele fica nervoso. Pelo amor de Deus, caramba. Valeu, pessoal. Acompanhe a gente aí, cadastre-se no canal, deixe seu like, clique no sininho para que a gente possa divulgar e multiplicar essa ideia. Valeu, um abraço. Tchau, pessoal.